CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, estamos no ar com o CBN Universidade deste sábado, 29 de outubro de 2022, o último programa do mês. Por aqui você fica bem informado com as principais notícias da Universidade Estadual da Paraíba. A apresentação de hoje é comigo, Erivaldo Laurindo. Vamos ficar juntos até às 10 horas da manhã. Vamos saber o que é destaque no CBN Universidade de hoje. Eleições 2022. Eleitores paraibanos vão às urnas escolher o governador do estado e o presidente da República neste domingo. A decisão só vem no segundo turno aqui na Paraíba. O professor Luciano Nascimento participa com a gente do quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, cortes de recursos financeiros nas universidades. Congresso Universitário da UEPB traz vasta programação do período de 8 a 10 de novembro. Projeto Farmácia Viva cultiva plantas medicinais e leva conhecimento sobre esses remédios naturais. Por aqui tem as dicas de português sem segredos, com o professor Edson Tavares. E ainda, programa de pós-graduação em literatura e interculturalidade está com edital aberto, com mais de 40 vagas para cursos de mestrado e doutorado pela UEPB. Na entrevista deste sábado, a gente fala sobre a avaliação que está sendo feita na Universidade Estadual da Paraíba sobre a educação em tempos de pandemia. A gente também fala sobre intercâmbio virtual. Você já pensou nessa possibilidade? Pois é, a modalidade remota tem garantido acesso a um número maior de pessoas. E tem Minuto Ambiente no programa de hoje. O CBN Universidade deste sábado, 29 de outubro, véspera de eleição, está apenas começando. Fica sintonizado com a gente que tem muita informação por aqui até às 10 horas da manhã. A gente já inicia com informações importantes para você, ouvinte do nosso programa, e que também é eleitor e vai votar neste domingo no segundo turno das eleições. Aqui no estado, a população volta às urnas para escolher o governador da Paraíba para os próximos 4 anos. Também vamos votar na escolha do presidente da República. As eleições neste domingo, assim como no primeiro turno, acontecem das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Você deve se dirigir novamente à sua sessão, que é a mesma onde você votou no início do mês, portando documento pessoal de identificação com foto, hein? Se você não votou no primeiro turno, pode votar normalmente no segundo. O eleitor também pode acessar todas as informações pessoais, local de votação e outros detalhes acessando o aplicativo e-Título ou o próprio site do Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que no dia da votação, você só pode manifestar sua intenção de voto de forma silenciosa e fica sendo proibido fazer pedido de votos ou distribuir panfletos. Que possamos ter um bom pleito neste domingo de votação. Agora a gente se liga na participação de Luciano Nascimento. Neste sábado, ele fala sobre os impactos dos cortes de verba para as universidades. Vamos ouvir. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bom dia, ouvintes, e o tema de hoje, é um dos mais relevantes, sem dúvida alguma, para a ideia do nosso presente e do nosso futuro enquanto sociedade. Porque vamos falar de educação. E quando falamos de educação, estamos falando de um direito fundamental social, previsto lá no caput do artigo 6º da nossa Constituição de 1988. A educação não é apenas um instrumento de construção da civilidade. Para Paulo Freire, por exemplo, a educação era, sem dúvida alguma, uma tecnologia de construção da liberdade do ser humano.
Para nós, sem dúvida alguma, a educação é uma tecnologia ou um instrumento pelo qual nós, em sociedade, podemos diminuir a distância entre as classes sociais. Com a educação do ponto de vista da cultura, do saber, do conhecimento, com a educação do ponto de vista técnico, de um ofício, de uma profissão, de um labor, seja em uma direção ou na outra, ela funciona como um meio de diminuição da distância entre as classes sociais. E não é que no mês de setembro do ano de 2022, mais precisamente em 30 de setembro desse ano, o governo federal publicou o decreto 11.216 de 2022, que altera um decreto existente também do ano de 2022, que é o decreto 10.961. Portanto, esses dois instrumentos normativos se referem à execução do orçamento do governo federal para o ano de 2022. E não é que, dentro desses dois decretos, o governo federal pautou-se por uma palavra que ela dificilmente aparece no noticiário, nos meios de comunicação social, rádio, televisão, jornal, internet, etc. O governo federal pautou-se por contingenciamento no orçamento do Ministério da Educação. Ouvintes, senhora dona de casa, senhor operário trabalhador, você estudante. Ora, a palavra contingenciamento do orçamento no que se refere ao Ministério da Educação significa que o governo estava se apropriando, ou seja, bloqueando, colocando em uma gaveta quantidades imensas dos recursos destinados à educação. Mais precisamente, 5,8% dos recursos destinados à educação. Pelo decreto primeiro, o decreto 10.961, o governo já havia contingenciado, ou seja, bloqueado, proibido de uso, portanto, os valores da ordem de 763 milhões. Com o decreto 11.216 de 2022, do mesmo ano, portanto, o governo determinou um contingenciamento da ordem de 328,5 milhões de reais, especificamente no que se refere ao Ministério da Educação. Ora, ouvinte, o ministro da Educação, por sua vez, veio a público explicar que era uma determinação do Ministério da Economia, que, portanto, a área econômica determinava o bloqueio, o contingenciamento desses recursos. Acontece que, por esses decretos, nós temos, portanto, um contingenciamento do Ministério da Educação da ordem de 2.399 milhões de reais. Pelo primeiro decreto, lá no mês de agosto, 1.340 milhões em termos gerais já estavam bloqueados para o ano de 2022. Com o atual decreto, esse bloqueamento ou contingenciamento de 328 milhões, nós chegamos à ordem de 1.059 milhões de reais contingenciados. Ou seja, bloqueio, inclusive, de recursos. Está lá no decreto 11.216. Bloqueio de recursos oriundos de emendas parlamentares que não foram ainda empenhadas pelos respectivos deputados. Portanto, não apenas recursos que já estão rubricados para o Ministério da Educação e, portanto, com autorização de uso que foram bloqueados. Recursos que precisam ser implementados porque estão nas emendas parlamentares, que também, se vierem a ser regulamentados, não poderiam ser utilizados pelo Ministério da Educação. O bloqueio anterior teve caráter de registro, portanto, em uma atualidade, atingindo um sistema geral, digamos assim. Ou seja, esse contingenciamento, esse bloqueio atinge as universidades federais, os institutos federais, atinge a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa Científica, ou seja, esse contingenciamento atinge todo um sistema de pesquisa, todo um sistema de produção de saber, conhecimento e ciência na estrutura brasileira. Conforme consta lá do decreto 11.216 de 2022, esses valores contingenciados seriam descontingenciados em 1º de dezembro deste ano ainda, de 2022. Entretanto, ao se ler o decreto, essa liberação prevista para 1º de dezembro de 2022
não tem exatamente uma previsão legal no decreto. Ou seja, o decreto não traz, normativamente falando, uma previsão que estabeleça a garantia de que haverá devolução total desses recursos sem vir a acontecer a emissão de um outro decreto, de uma outra normativização. Ou seja, o governo não garante de que, assim como havia o primeiro decreto em 2022, no ano que estamos, e que surgiu o segundo decreto agora, portanto, em setembro. Ou seja, o governo não garante que tinha o decreto 10.961 de 2022, será só esse no ano de 2022. Não, veio o decreto 11.216. Não há garantia de que até dezembro não venha outro decreto dizendo não, os recursos estão contingenciados. Não há. O governo não garante de forma alguma que esses recursos não serão novamente contingenciados. Ouvintes, mas aí veio a público, em uma coletiva, o ministro da Educação para dizer que o governo federal voltou atrás e liberou os recursos bloqueados depois de uma conversa com o Ministério da Economia, com a área econômica do governo federal. Só que o ministro da Educação, Sua Excelência Victor Godoy, não informou quando será desbloqueado, ou seja, os recursos serão desbloqueados. 2.399 bilhões. Eles serão desbloqueados. Mas quando? Não informou a data de quando ocorrerá o desbloqueio. O presidente da Andif, ou Andifes, Associação Nacional de Defensores das Instituições Federais, Ricardo Fonseca, deu declaração e foi ao governo federal, foi ao Ministério da Educação para dizer, olha, com esse contingenciamento, vocês vão inviabilizar a vida das universidades federais, vocês vão inviabilizar a vida dos institutos federais, das agências de fomento à pesquisa, como a CAPES e o CNPq. Vocês vão provocar um caos total, por exemplo, nas universidades federais, no que se refere a contas de água, de luz, limpeza, vigilância, terceirização dos serviços da Universidade Federal. Ora, o contingenciamento para Ricardo Fonseca da Andifes simplesmente determina a inviabilidade de todo um sistema brasileiro de produção do saber, do conhecimento e da ciência. Obrigado, professor Luciano. E no próximo sábado tem mais Direito e Cidadania aqui no programa. E agora é hora da nossa primeira parada. Vai ser rapidinho. E o assunto do segundo bloco do CBN Universidade é o Congresso Universitário da UEPB, que deve partilhar ensino, pesquisa e extensão durante 3 dias de evento. E ainda, você vai conhecer um pouco sobre o projeto Farmácia Viva da UEPB. Voltamos já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o nosso programa nesta manhã de sábado, aqui na CBN Campina, a rádio que toca notícia. A comissão organizadora do 2º Congresso Universitário da UEPB divulgou a programação geral do evento, que deve ser realizado nos dias 8, 9 e 10 de novembro, com o objetivo de divulgar e fortalecer os 3 pilares da universidade, ensino, pesquisa e extensão. Durante 3 dias, a comunidade vai poder prestigiar uma vasta programação. Estão previstas várias conferências, palestras, mesas redondas, minicursos, apresentação de trabalhos, rodas de conversa, oficinas, fóruns e ainda apresentações culturais. De acordo com a programação divulgada, logo na terça-feira, dia 8 de novembro, pela manhã, já tem o pré-congresso, com atividades na Central Acadêmica Paulo Freire, no Campus 1, em Bodocongó. Já a abertura oficial do evento só será no turno da noite, a partir das 8 horas, com uma cerimônia no auditório da Federação das Indústrias da Paraíba, a FIEP. O Congresso Acadêmico da UEPB ainda vai promover encontro entre autores e premiação para os melhores trabalhos do evento. Todos os detalhes do congresso você também confere no site da universidade. Agora a gente traz uma matéria com nossa repórter Litália Barros. Ela foi conhecer um projeto de extensão bem interessante, que trabalha com plantas medicinais e cultura popular. É a iniciativa da Farmácia Viva da UEPB,
que além de cultivar na horta, também leva ensinamentos sobre as plantas usadas como medicamentos naturais para as escolas da região. Se liga aí. No Jardim Botânico da UEPB, em Bodocongó, funcionam um total de 7 projetos de extensão e pesquisa, e um deles é o Farmácia Viva. O projeto é coordenado pelo técnico administrativo da UEPB, Elimarcos Nunes, que explica um pouco sobre a iniciativa. O projeto Farmácia Viva está no contexto de outros projetos de extensão que já são desenvolvidos no Jardim Botânico. Então, qual é a proposta desse projeto? Ele envolve a educação de jovens e adultos escolares envolvendo plantas medicinais. Então, a gente utiliza como arcabouço desse projeto algo que já é nacionalmente reconhecido, que é a Farmácia Viva, que surgiu no Ceará, com o professor Matos, e em 2010 virou uma lei nacional. Então, qualquer local que desenvolva atividades de pesquisa, de extensão e de ensino envolvendo plantas medicinais no contexto da saúde, pode levar o nome de Farmácia Viva. Então aqui a gente resgatou, na verdade, essa proposta e estamos desenvolvendo aqui dentro do Jardim Botânico, no contexto também geral da UEPB. Envolve também, além desse projeto de extensão, outras atividades também, como educação em saúde, educação ambiental, visitas. Muitas escolas aqui de algumas cidades da Paraíba nos visitam também para buscar esse conhecimento, essa disseminação do conhecimento sobre plantas medicinais. Então, o que antes era apenas um projeto de extensão, virou uma ação institucional do Jardim Botânico e também da UEPB como um todo. O projeto Farmácia Viva da UEPB é tipo 1, onde são realizadas atividades de plantio, cultivo e secagem das plantas. O projeto é interdisciplinar e formado por alunos de diferentes cursos como farmácia, ciências biológicas, entre outros. A estudante Rayane Nascimento está no 10º período do bacharelado de farmácia e atua no projeto, e destaca a importância de participar dessa iniciativa. Na teoria, a gente paga algumas matérias relacionadas a plantas, como fitoterapia, por exemplo. Então, a gente começa a vir aqui ao Jardim Botânico participar de um projeto de extensão, a qual a gente pode lidar diretamente com as espécies e ver, saber na prática a função delas, acrescente muito no nosso aprendizado. Atualmente, são 27 espécies diferentes cultivadas no Jardim Botânico da UEPB. Plantas popularmente conhecidas como, por exemplo, o capim-santo, a babosa, a erva doce, a erva cidreira, entre outras. E a colônia, que é conhecida por suas propriedades calmantes. Débora Luz é bióloga formada e continua como colaboradora do projeto Farmácia Viva. Ela faz um alerta sobre o uso indiscriminado de plantas medicinais. Primeiramente, as pessoas elas têm que ter o devido cuidado de buscar informações. E isso a gente faz aqui no nosso trabalho, de divulgação científica, de educação em saúde, falando a respeito das plantas e das contraindicações, que as pessoas elas têm que se atentar para as contraindicações. Não é porque é natural que você pode fazer essa utilização e nem todas as pessoas elas podem ingerir determinado tipo de planta, determinado tipo de chá, entendeu? Por exemplo, mulheres grávidas, por exemplo, tem alguns chás que são contraindicados. Então, a gente sempre procura fazer esses esclarecimentos acerca do que pode e do que não pode. A bióloga ainda elenca algumas opções para pesquisar sobre as plantas. Tem a plataforma do SUS, onde as pessoas podem ter acesso a informações acerca de plantas específicas. Tem também o site da Farmacopeia, que é um site confiável, que as pessoas também podem buscar ali informações acerca da espécie, acerca de indicações e contraindicações. E em relação a identificação mesmo dessa planta, o indicado é que as pessoas elas busquem informações em hortos medicinais vinculados a instituições públicas e também informações, às vezes, postos de saúde, eles fazem ações e disponibilizam esse tipo de informação. Então, é o que é indicado. Além da atividade dentro do Jardim Botânico da UEPB, o projeto leva capacitação e orientação para que escolas da região possam desenvolver suas próprias hortas. A previsão do projeto é atender um número maior de centros de educação,
como explica o coordenador. A gente tem essa proposta de educação ativa, ou seja, a gente fomenta aquela atividade, no caso o manejo, o uso adequado de plantas medicinais e também dá suporte técnico a eles implantarem uma horta medicinal naquela escola. Então a gente faz o suporte, fornecemos todo o treinamento, o planejamento também para a implantação dessa horta, né? Então, a partir disso, os alunos ficam cuidando daquele espaço. Então, se transforma em um espaço ativo da comunidade escolar. Tanto alunos, professores, funcionários da escola ficam fazendo a manutenção daquele espaço para diversas atividades, né, da própria escola. Então, nossa perspectiva futura é implantar esse modelo em outras escolas aqui, especificamente de Campina Grande. Mas qualquer escola que tenha interesse, a gente pode dar esse suporte técnico, né, como é uma proposta da UEPB como um todo, né, dar esse apoio técnico-científico à comunidade, né, como um todo. Através dessa iniciativa, a Farmácia Viva da UEPB promove educação para a comunidade através das plantas. Litália Barros, para o CBN Universidade. Obrigado, Litália. Agora é hora de ficar por dentro das dicas do nosso português. Roda a vinheta. Português sem segredos, com Edson Tavares. Uma das maiores manchas da nossa história, da história do Brasil, foi, sem sombra de dúvidas, a escravização de milhões de africanos que nem mesmo a chamada Lei Áurea conseguiu acabar com tudo de ruim que esse regime trouxe, estabeleceu e deixou para a nossa nação. O preconceito, o racismo, a perseguição contra o povo negro ainda é uma vergonha em nossos dias. Não obstante o que esses homens, mulheres e crianças sofreram para construir nosso país. Hoje eu quero falar sobre um dos muitos legados com que os negros africanos contribuíram para a nossa cultura. E vou tratar da herança linguística dos africanos, palavras hoje utilizadas no dia a dia que têm sua origem em línguas e dialetos de África, chegados aqui junto com os escravizados. Eu vou trazer algumas palavras que usamos no cotidiano que são de origem africana. Tô precisando de dengo, não vê. A primeira palavra é dengo, aquela manha infantil, mas que pode também ser sinônimo de meiguice. Pois bem, dengo é uma palavra de origem banta, do Congo, Angola e Moçambique, e é um pedido de aconchego em meio a uma grande aflição. Te faço um cafuné quando tu for dormir. Outra palavra que usamos bastante e que curtimos muito receber é cafuné, que vem do idioma quibundo. A minha filha caçula aniversariou esta semana. Pois bem, caçula, que significa o filho mais novo, igualmente tem origem no quimbundo Kazuli. Moleque, moleque, vem cá! O termo moleque também vem do quibundo moleque, e era a forma como os pais chamavam seus filhos. Essa palavra passou depois a ter conotação pejorativa, com ideia de insulto, mas também pode se referir à criança traquina, levada, ou então uma pessoa brincalhona. Sabe a quitanda? Aquele pequeno estabelecimento comercial onde se vendem frutas, verduras, legumes, ovos, produtos frescos? Pois é, a palavra quitanda também é de origem africana. Um tico-tico só, um tico-tico lá, que está comendo todo o meu fubá. Fubá, na língua banta quimbundo, é uma farinha feita com milho e arroz. E quem não curte um bom bolo de fubá, um delicioso cuscuz? Principalmente nós, nordestinos. Você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água, não. Com a fermentação e a destilação da cana-de-açúcar, consegue-se uma bebida autenticamente brasileira, mas cujo nome é de origem afro, cachaça. Essa palavra vem da língua Kikongo, que pertence ao grupo Banto. Também dessa mesma origem banta, Kikongo, é muvuca, que significa barulho de pessoas aglomeradas, geralmente em celebração. Esse índio chegou, trazendo novidade, índio trouxe cachimbo da paz. Outra palavra de origem africana que define um instrumento utilizado para fumar, geralmente tabaco,
é cachimbo. A palavra deriva do termo Kishima, de uma das línguas bantas mais faladas em Angola, o quimbundo. E eu vou fechar o quadro de hoje informando sobre a língua quimbundo, da qual eu falei o tempo todo aqui. O quimbundo é a língua da região de Luanda, Catete, Malange e as áreas de fronteira no norte e no centro. É falada por mais de 1,5 milhão de pessoas. Faz parte da grande família de línguas africanas a que os europeus, a partir do século passado, convencionaram chamar Banto. É uma das línguas que mais conviveu e interagiu com o português na criação de palavras do nosso dia a dia. Por isso, e por tudo que essa gente negra maravilhosa é e representa para o nosso país, respeite esse povo, viu? Obrigado, professor Edson. E vamos fazer um rápido intervalo agora no CBN Universidade e na volta vamos trazer informações sobre oportunidade de pós-graduação pela UEPB. São mais de 40 vagas para turmas de mestrado e doutorado na instituição. É rapidinho, fique sintonizado na 103.5. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade de hoje e o programa é comigo, Erivaldo Laurindo. E você que acabou de sintonizar na 103.5, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao nosso programa. Por aqui você fica informado de tudo o que acontece na Universidade Estadual da Paraíba. Você está ouvindo o CBN Universidade. E eu já começo esse bloco com informações sobre oportunidade de pós-graduação no programa de Literatura e Interculturalidade pela UEPB. Tem edital aberto com 42 vagas para a formação de turmas de mestrado e doutorado para o período letivo 2023.1, o próximo período. O edital é voltado para pessoas com diploma em letras ou áreas afins, no caso do mestrado. Já para o doutorado, é exigido diploma de mestrado em letras. As inscrições estão abertas até o dia 11 de novembro e serão feitas de forma online. O link de acesso você encontra no site da universidade, uepb.edu.br. O programa deve selecionar os candidatos através de 4 etapas: prova escrita e análise de projeto de pesquisa, que serão eliminatórias, arguição de projeto de pesquisa e, por fim, a análise do currículo. A prova escrita está prevista para o dia 23 de novembro. De acordo com o edital, do total de vagas, são 26 para mestrado e as outras 16 para doutorado. As regras da seleção ainda prevê um percentual de 30% das vagas para candidatos negros, pardos, quilombolas, cigano, indígenas, pessoas trans e ainda uma vaga extra para pessoas com deficiência, garantindo a política de cotas da instituição também na pós-graduação. O mestrado em Literatura de Interculturalidade tem sua estrutura organizada em 2 anos, enquanto o doutorado tem previsão de ser realizado em 4 anos, sendo modular semestral, totalizando aí um mínimo de 6 semestres. As aulas são desenvolvidas durante a semana, nos turnos da manhã e tarde. O cronograma com todas as datas da seleção você também encontra no site da Universidade Estadual da Paraíba. E agora a gente muda de assunto para falarmos sobre um levantamento que a UEPB está fazendo com os professores e alunos da instituição para avaliar as atividades acadêmicas nos anos de 2020, 2021 e agora em 2022. Para essa iniciativa foi montada uma comissão e os trabalhos estão em andamento, coletando os dados até o próximo mês, mais exatamente até o dia 5 de novembro. E sobre esse assunto nós recebemos aqui no nosso estúdio a professora Ruth Brito de Figueiredo Melo, que é a coordenadora adjunta da comissão avaliadora. Professora, seja muito bem-vinda ao CBN Universidade. Bom dia a todos. Gostaria de saudar Erivaldo, como também a toda a comunidade acadêmica.
Professor, eu começo perguntando como está sendo trabalhado, preparado esse levantamento. Quais questionamentos serão colocados nessa avaliação? Bem, a CPA, né, que é a Comissão Própria de Avaliação da Universidade, ela vem desde o dia 5 de outubro com esses questionários e eles estão dispostos, né, nos referidos sistemas, e essas avaliações, tanto para os professores como para os estudantes, elas foram organizadas por uma comissão, e essa comissão ela é composta tanto por professores como também por técnicos administrativos da instituição, de todos os campos, né, e todos os centros da universidade. Então, foram realizadas reuniões em que foram abordadas questões, né, estão sendo abordadas questões relativas não só a informações acadêmicas desse período 2020 a 2022, como também questões relacionadas à infraestrutura, comunicação e gestão. Professora, e a gente gostaria de saber qual o objetivo da universidade com essa avaliação, como esses dados serão aproveitados logo depois do término da avaliação. Bem, essa avaliação ela é preconizada pelos SINAIS, que é justamente o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, e que é preconizado por uma lei federal 10.861. Então, nesses questionários, nós estamos abordando questões não só com foco nas informações acadêmicas, mas também questões relacionadas à parte de comunicação, né? Os questionários eles estão organizados em blocos, como também infraestrutura e gestão em todos os níveis, né, da universidade. No caso, pesquisa, extensão e ensino, que é o tripé da universidade, e essa avaliação não só acontece no campus 1 em Campina Grande, mas em todos os campos da instituição. Em todos os campos da instituição, e ela aborda questões referentes a ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, gestão da instituição e também o corpo docente, nos 8 campos da UEPB. Professora, durante esses últimos 2 anos, nós vivenciamos aí o período da pandemia de Covid-19. Foi um período em que está sendo avaliado também, envolve desde o início da pandemia até agora, né, mais recentemente, quando voltamos às aulas presenciais, um tempo difícil para a educação como um todo, que precisou se reinventar, seguir o formato remoto, passar para o modelo híbrido e começar novamente na modalidade presencial, quando a grande maioria, inclusive, já havia se adaptado ao formato remoto. Enfim, são muitas mudanças na área do ensino. Todas essas questões também estão sendo colocadas nessa avaliação, estão sendo ponderadas nessa avaliação? Estão sim. Os questionários, eles abordam tanto o ensino remoto, relacionado a 2020, 2021, como também o retorno às atividades presenciais. Então, os questionários abordam todas essas questões relacionadas ao ensino remoto, devido à pandemia, né, da Covid-19, como também ao retorno. Existem questões relacionadas ao retorno também das atividades presenciais. Essa avaliação, ela só consegue ter efetividade com a participação dos professores. E aí, quando a gente fala os professores, são aqueles efetivos, também os professores substitutos e visitantes, e também de todos os alunos. Como fazer com que todos possam participar dessa avaliação? Bem, nós estamos divulgando, né, em cada camp todos os membros da CPA, visto que a CPA ela é composta, né, como falei anteriormente, por membros de todos os campos, inclusive de todos os centros. Então, cada representante do seu campo, do seu centro, tem divulgado, né, junto aos professores, aos estudantes. E é importantíssimo, né, que todos participem, a comunidade acadêmica como um todo, né, participem da avaliação. Ela é importantíssima, visto que ela não só é preconizada, né, como eu falei anteriormente, pelo sistema de avaliação, sistema que é nacional, mas também ela vai ser utilizada, né, pela própria universidade para a tomada de decisões. Então, é uma avaliação que ela é importante, né, e que todos devem sim participar. Cada
tanto os professores como os estudantes vão responder aos seus questionários, respectivamente, em cada sistema. No caso, o aluno que tem acesso ao sistema do controle acadêmico, ele vai poder responder por lá. Os professores poderão responder pelo SUAP, no caso que é o sistema próprio da gestão dentro da universidade. Isso mesmo. Então, os professores eles vão responder no SUAP, né? E alguns alunos também irão responder pelo SUAP. Não são todos, né? Então, alguns alunos os alunos que têm acesso ao SUAP, que são poucos alunos ainda. Mas, em grande maioria, os alunos vai ser pelo sistema de controle acadêmico, né, da Prograde. Então, quando eles forem acessar o respectivo sistema, vai aparecer uma informação que ele precisa participar dessa avaliação que é institucional. E aí, de forma simples, ele acessa esse questionário e responde as questões de cada bloco, né, que os blocos eles estão divididos tanto em informações acadêmicas como comunicação, infraestrutura e gestão. Então, é algo que é rápido, não demanda tanto tempo e logo finalizando o questionário, tanto os alunos como os professores já podem acessar o sistema normalmente. A comissão organizadora também já tem todo um cronograma preparado de um calendário para divulgação desses resultados? Sim, nós pretendemos, né, ao final do semestre, estarmos com essas estatísticas, né, os dados dos dados coletados, e aí nós pretendemos, né, desenvolver algumas ações junto da própria instituição para a tomada de decisões, né, justamente desses dados que nós vamos coletar, para saber, né, onde precisamos melhorar, os ajustes que precisam ser feitos. Então, pretendemos sim, ao final do semestre, expor esses dados para a comunidade acadêmica, para que sejam conhecidos, né, por todos os dados e eles serão utilizados justamente para a tomada de decisões. É importante frisar também, professora, que o aluno, por exemplo, que vai fazer essa avaliação, vai avaliar os professores, vai avaliar a instituição como um todo, ele não terá o seu perfil, a sua resposta identificada, mas, na verdade, os dados que serão, as estatísticas que serão divulgadas, mantendo os perfis anônimos, no caso, vamos assim dizer. Isso mesmo. Então, assim, inclusive no final de cada bloco, são questões que são fechadas, né? Mas no final de cada bloco, colocamos um espaço aberto, tanto para os professores como para os alunos, para os estudantes, que eles possam fazer algum comentário, caso eles achem necessidade, né? Então, assim, no final de cada bloco, eles podem opinar e algo que não foi, de uma certa forma, colocado dentro do questionário. E aí, como você falou, apenas as estatísticas, né, gerais, elas serão divulgadas sem nenhum tipo de identificação dos respondentes, né? Então, não tem problema nenhum, não haverá nenhuma identificação das pessoas que estão respondendo, apenas a parte estatística. Professora, eu quero aproveitar então agora, já finalizando a nossa entrevista, a sua participação aqui no CBN Universidade deste sábado, para que neste momento a senhora possa incentivar, motivar os professores e os alunos a fazerem essa avaliação que é de extrema importância, principalmente uma avaliação de 3 anos da universidade, principalmente nesse período da pandemia. Então, eu convoco, né, novamente que toda a comunidade acadêmica possa participar, né, desse levantamento, dessa avaliação que é de extrema importância, né, para todos. Então, que tanto os professores como os estudantes, desde 5 de outubro, estamos com essa avaliação aberta, ela vai até o dia 5 de novembro, então ainda temos um tempo aí para que possam, né, os questionários possam ser respondidos. Então, nós convocamos todos, trazendo a importância desse processo de avaliação para a universidade, visto que, através desse processo de avaliação, né, nós vamos poder conhecer em todas as áreas da universidade, né, como preconiza os sinais, onde precisamos melhorar, né, onde, em relação a projetos estudantis, programas de apoio estudantil, a parte de infraestrutura, gestão, comunicação. Então, são questões que são importantes e todos devem participar, né? Então, nós
conclamamos aí, pedimos que todos possam participar até o dia 5 de novembro. Então fica aí feito essa convocação para que professores e alunos possam participar da avaliação. Lembrando que a Universidade Estadual da Paraíba é feita para você e por você, né? Toda a sociedade se envolvendo do campo acadêmico, de todos os campos da instituição. Agradecemos à professora Ruth Melo, integrante da Comissão Própria de Avaliação da UEPB, a CPA, por essa participação aqui conosco no CBN Universidade de hoje. O nosso programa faz uma rápida pausa e depois do intervalo estamos de volta para falar sobre o intercâmbio virtual da UEPB. Fique sintonizado aqui na 103.5. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com informação rapidinha aqui no CBN Universidade. Tem mais um edital de pós-graduação aberto. É do Programa de Ciências Farmacêuticas, o PPGCF, da UEPB. A seleção é para bolsistas da CAPES, no pós-doutorado. As inscrições estão abertas até o dia 6 do próximo mês e podem ser feitas através do e-mail do programa. Anota aí, ppgcf@setor.epb.edu.br. Eu vou repetir para que você possa anotar bem direitinho, tá certo? ppgcf@setor.epb.edu.br. Através desse e-mail, você consegue fazer a sua inscrição. Os interessados serão avaliados a partir do plano de trabalho, projeto de pesquisa, entrevista técnica e análise de currículo Lattes. O edital prevê uma vaga para bolsista e o valor da bolsa é de R$ 4.100 por 12 meses de duração. Os detalhes estão no site da universidade e a previsão é que o resultado seja divulgado no dia 23 de novembro. A gente muda de assunto para falar sobre intercâmbio virtual. Você conhece essa modalidade? Na UEPB, a Coordenadoria de Relações Internacionais oferece esse tipo de intercâmbio e o formato tem possibilitado um acesso maior do público. A reportagem é de João Cardoso. Olhos vidrados na tela. É assim que a estudante de letras Márcia Jordão reserva um tempo no fim de semana para se dedicar a mais uma aula do intercâmbio virtual PILA. O programa acadêmico latino-americano tem como principal objetivo fortalecer os laços da internacionalização do ensino superior, permitindo que alunos estudem virtualmente em um país diferente de origem. Essa iniciativa faz parte de uma parceria entre a Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB e instituições da América Latina. Com a oportunidade de cursar um componente na Universidade Nacional de Julián, na Argentina, Márcia nos contou como tem sido o processo de aprendizagem. Para ela, apesar de ser um intercâmbio virtual, a interação nas aulas com os alunos de vários países tem deixado a experiência mais rica. A experiência ela é realmente muito válida, é muito rica, né? E eu estou cursando um componente que se chama Formação Docente em Entornos Virtuais na Universidade Nacional de Julián, que fica na Argentina, e o conteúdo é basicamente voltado especialmente para a formação de professores na questão do cyberespaço, certo? E realmente, apesar de ser virtual, é uma experiência dinâmica, né? São pessoas, a gente tem uma dinâmica com estudantes de basicamente 6 países, se eu me lembro agora, são Peru, Brasil, Colômbia, a própria Argentina e Uruguai, México também. Então a gente vai treinando de qualquer forma, né, o espanhol diferenciado, os sotaques de cada país. Então, é uma experiência muito rica. A escolha de Márcia pela universidade na Argentina se encaixou dentro dos horários que tinha para cursar disciplinas em conformidade com a graduação presencial na UEPB. E ela tem uma dica para os alunos que desejam realizar o intercâmbio virtual no futuro.
Eu diria para que eles façam os intercâmbios sempre que tiver oportunidade, sempre que a oportunidade surgir, né? A Core sempre está intermediando, sempre dá um apoio, todo apoio necessário em relação à documentação necessária para a inscrição e vai acompanhando também o feedback da universidade no processo seletivo. Então, o meu conselho é que façam porque é uma experiência realmente muito rica. Não é um presencial, mas especialmente depois da pandemia, essas experiências estão crescendo muito. Então, eu acho que acrescenta demais a vida acadêmica do estudante e, se puder fazer, quem puder fazer, que faça. Com o intuito de aumentar a mobilidade internacional e melhorar os indicadores de internacionalização da UEPB, a Coordenadoria de Relações Internacionais desenvolveu em setembro de 2019 ações de intercâmbios virtuais para toda a comunidade acadêmica. Segundo o coordenador da Core, Cláudio Lucena, a universidade mantém atualmente 2 programas ativos. Então, dois deles, não são os únicos, mas são os 2 principais nesse momento. São o Pila Virtual e o Bramex. O que são esses programas? São programas que permitem a UEPB, integrando essas redes, oferecer disciplinas remotas para alunos estrangeiros e receber alunos estrangeiros em disciplinas remotas que são oferecidas pelos nossos professores. O Bramex, um programa específico entre Brasil e México, a gente inclusive quer aprofundar isso numa missão para onde devemos estar indo eu, professora Célia e a professora Nádia nos próximos dias aí de outubro. E o Pila Virtual, que é um programa, o LA é para latino-americano, né? É o programa de intercâmbio latino-americano que envolve aí universidades da América Latina inteira. Nós já temos esses programas funcionando, nós somos signatários dessas redes, temos esses programas funcionando e já temos mais de 50 registros de colegas da universidade que estão oferecendo ou recebendo, né, alunos de fora. Esses programas, quais são as vantagens? Aquelas 2 que já lhe mencionei. A gente dá a experiência de internacional. É uma experiência de impacto reduzido, tem o mesmo impacto que uma experiência em loco presencial num país? Não tem. Evidentemente que não tem. Mas ela dá alguma experiência de colaboração internacional, ela tende a melhorar os indicadores da UEPB em termos de internacionalização, que vai fazer a gente abrir as portas para mais recursos, e ela é uma experiência que, no final das contas, nos sai com custo muito reduzido. O Programa de Intercâmbio Acadêmico Latino-Americano Pila Virtual oferta cursos para estudantes de graduação e pós-graduação da UEPB por um período de 6 meses. Além disso, o aluno pode escolher componentes nas mais variadas áreas das ciências como arquitetura e urbanismo, administração e gestão, biotecnologia da saúde e ciências veterinárias. Essas disciplinas estão disponíveis nas universidades da Argentina, Colômbia, México, entre outras. Já o intercâmbio virtual Bramex permite que discentes de instituições brasileiras cursem créditos completos ou cursos específicos ministrados por instituições parceiras no México de maneira remota. As aulas são por um período de 6 meses. Para participar desses programas, os discentes têm que cumprir alguns requisitos. É como explica o coordenador da Core. Normalmente é um requisito formal de qualquer cooperação internacional presencial, que aquele que vai se beneficiar dela tem algum nível de fluência no idioma de destino. Os intercâmbios virtuais nos permitiram essa flexibilização imediatamente. O que significa dizer, João, que nesse momento, para se beneficiar do Pila Virtual, né, basta que o aluno, o requisito é muito pequeno, basta que o aluno verifique quais são as disciplinas disponíveis nessas plataformas, ver se há vaga e se inscrever. Requisito linguístico, não temos nenhum formal. E aí como é que vai acontecer isso? Vai acontecer da forma que tem que acontecer, experimentalmente. A ideia desses programas é, inclusive, fazer essa apresentação gradativa de risco controlado, tá certo? De alunos latino-americanos hispanohablantes para entender, compreender e interagir no português, e o caminho inverso. E para você que é aluno da Universidade Estadual da Paraíba e deseja ter mais informações sobre os editais de intercâmbios, é só acessar o site da instituição, que é o epb.edu.br. A Coordenadoria de Relações Internacionais
Também tem rede social e sempre está atualizando as oportunidades. No Instagram é o @core_UEPB. João Cardoso para o CBN Universidade. Obrigado, João. E agora é hora de ouvir o Minuto Ambiental. Se liga aí. Minuto Ambiental. Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um Minuto Ambiental. Meu nome é Thalisson Celton e o tema abordado hoje será da série Poluição. Hoje abordaremos a poluição do ar. A poluição do ar, ou poluição atmosférica, ocorre quando as concentrações de espécies químicas no ar atingem níveis que afetam ou podem afetar a saúde das pessoas, a vegetação, os animais, o patrimônio cultural, entre outros. Todas as atividades humanas emitem poluentes para a atmosfera, embora com intensidade variável. Entre os geradores de poluição, há fontes biogênicas, que são produzidas na natureza, como erupções vulcânicas ou incêndios florestais, e fontes antropogênicas, geradas por pessoas. Entre as últimas, as principais atividades que liberam poluentes são transporte veicular e aéreo, consumo doméstico de gás por aquecimento e cozinha, atividade comercial e industrial, geração de energia e uso de solventes e atividades agrícolas. Meu nome é Thalisson Celton e este foi o Minuto Ambiental. O CBN Universidade de hoje vai chegando ao fim. Obrigado pela sua companhia. No próximo sábado, você é convidado a estar conosco aqui na 103.5 CBN Campina, a rádio que toca notícia. O programa desta semana contou com as reportagens de João Paulo Cardoso e Litália Barros, a edição de Isis Coelho e Luciele Lima, finalização técnica de Apolo Ricard e a direção de Hipólito Lucena. O CBN Universidade é uma parceria entre a Rádio CBN Campina e a Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Eu sou Erivaldo Laurindo e este foi mais um CBN Universidade. Semana que vem estamos de volta a partir das 9 horas da manhã. Até lá. Tchau, tchau. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.